Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Audiospod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas, muito bem. Ó que chiqueza, meu cenário. Ó que maravilha. Estamos onde? No Tearteiro, sim. Estou aqui com o podcast oficial, fazendo a cobertura do evento, conversando com palestrantes, quem estiver passando, eu tô laçando também, mães, família, se estiver por aqui também, passa aqui para dar um oi, vai que eu laço você também para participar. Aliás, falando em participar, você já está inscrito no canal? Por favor, se inscreve, deixe seu joinha, compartilha. Quanto mais vocês participarem, quanto mais vocês engajarem aqui comigo, mais o YouTube vai entender a relevância desse assunto e entregar para mais e mais famílias. O intuito desse canal é levar informação de qualidade e gratuita para o máximo de pessoas, para aquela pessoa, aquela família que está ali do outro lado do computador, né, dando um Google assim, autismo, que possa encontrar aqui a gente. Na internet a gente vê muita informação e às vezes é difícil filtrar o que serve, o que não serve, o que é ciência, o que é pseudociência, o que funciona. Então, aqui vocês vão achar muito conteúdo de qualidade. Então, dá essa força aqui pra gente. E ainda, falando de força, eu quero agradecer o quê? Meus patrocinadores, minha gente. Sim, que sem eles eu não estaria, inclusive, aqui no Tearteiro, que é o IEPSIS, o Instituto de Capacitação de Profissionais, de Pais, de Cuidadores na área do autismo. Esse instituto é da Emília Gama e do Dr. Paulo Liberalisso. E eles, assim, a gente casou muito os nossos ideais, que é a questão de democratizar o acesso à ciência, né? A possibilitar o acesso. Então, na plataforma deles, do IEPSIS, tem cursos muito acessíveis, cursos mais curtinhos, cursos mais longos, pós-graduação. Dá uma olhadinha. E é isso, pessoal. Então, não deixem de conferir, de participar ali, se informar na plataforma, qual capacitação que pode ser adequada a você. E o Audiospod tem cupom de desconto, sim, minha gente. 10% de desconto em todos os cursos livres do IEPSIS e também na pós-graduação em análise do comportamento. Então, se você estava pensando aí em fazer essa sua especialização, já fica a deixa, tá bom? Então, vamos agora para o nosso bate-papo. Esse tema de hoje, a gente precisa falar cada vez mais, né? Então, adolescência, e aí? Porque a gente fala muito de intervenção precoce, muito das crianças autistas, mas essas crianças crescem. Então, como é que fica o autismo na adolescência, nível 1 de suporte, o tipo de intervenção, né? O que pode ser esperado, quais os maiores desafios? Então, para conversar sobre tudo isso aqui, recebam com muito carinho a minha convidada, Wandersônia Medeiros, uma salva de palmas. Obrigada. Você viu que encontro maravilhoso nosso aqui? Sim, eu estava falando com o Joaninho que tudo foi escrito, né? A gente precisava estar aqui hoje presencialmente, né? Não deu certo uma vez, não deu certo a segunda, porque esse encontro tinha que acontecer. E porque não era pra ser por live, tá vendo? Porque, gente, a gente tinha gravado, como ela é de João Pessoa, na Paraíba, e o Audiospod fica em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Então, né, veja, muitas milhas de distância. Então, a gente ia fazer com live, né? Isso. E eu precisei desmarcar, por questões de saúde, eu nem lembro qual foi a situação, mas enfim, e ficou ali suspenso. Acho que foi seu filho. Do meu filho. Foi. E aí, eu tô aqui no Tearteiro
E ela também está aqui em São Paulo. Eu falei, então vamos gravar, né? Viemos o quê? No nosso horário de almoço aqui, né? Sim. Pra tricotar um pouquinho, que eu falei boa noite pra você, mas estou enganando você no caso. A gente aqui é no meio do dia, né? Então eu tô muito feliz da gente ter se encontrado. Eu também, tô muito feliz, Mirella. É um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui com vocês também. E esse assunto pra mim não é nenhum pesar falar na hora do almoço, porque eu acho que autismo e adolescência é uma coisa que eu falo o tempo todo. De manhã, de tarde, de noite, com os familiares. Então, tô em casa. A sua formação, ela é de psicóloga? Sim, eu sou neuropsicóloga, tenho especialização em neuropsicologia. Fiz o mestrado em neurociências, cognitivo e comportamento, doutorado também em neurociências e sou apaixonada pelo autismo. Então, sempre tive a trajetória de trabalhar com autistas, mas eu não tenho aba. Eu fiz um curso de aba, mas a minha abordagem da psicologia era a terapia cognitivo comportamental e a neuropsicologia. Então, eu comecei a me aprofundar muito nessa etapa do tratamento do autismo de nível 1 de suporte com a terapia cognitivo comportamental. E aí eu cheguei na importância dessa abordagem para a adolescência. Perfeito, porque, de novo, né, a gente fala muito de intervenção precoce, mas essas crianças vão crescer, né? E para aquelas que conseguem desenvolver a parte cognitiva o suficiente para desmamar do ABA, né, e ir para o TCC, né? Então, na adolescência e vida adulta, né, para o nível 1 de suporte, é o mais adequado mesmo, né? Porque você não vai aplicar ABA, os princípios até que sim, né? Os princípios, sim, da análise de comportamento. Mas para essas questões de comunicação, de se expressar o adolescente, como se expressar da forma adequada, as questões hormonais, né, ajeitar os pensamentos. Como eu te disse, eu tenho uma breve formação em aba, porque a aba faz parte da nossa vida, né, comportamento faz parte da nossa vida, mas quando nós temos a cognição ao nosso favor, a gente pode utilizar dela, né? Então, no autismo nível 1 de suporte, a gente consegue se conectar a essa cognição. Autistas de nível 2, nível 3 também tem, né? A gente tem relatos aí de pessoas com autismo de nível 3 que têm um nível de inteligência preservado, apesar de não conseguir se comunicar, e de repente conseguem se comunicar através da comunicação aumentativa, né? Mas o TA de nível 1 a gente consegue acessar muito mais facilmente os pensamentos, Sim. os sentimentos, as crenças, as ideias. Então a TCC ela começou a trabalhar com essas crianças e adolescentes, muito com a adolescência também, tratando a ansiedade, que é uma comorbidade muito comum no TEA de nível 1 de suporte. Sim. E acaba sendo uma abordagem que vem colecionando evidências nessa área, para ansiedade, para depressão, para autoestima, para psicoeducação do que é o TEA, para o autoconhecimento. E aí a gente faz um trabalho bem legal. E aí você estava falando do adolescente, né, que muitas vezes vem ali da infância, desmama do aba, recebe alta e engaja na TCC. Só que eu recebo muitos adolescentes que eles não vêm desde a infância, eles recebem o diagnóstico na adolescência, porque são tão discretos os sinais que passam ali despercebidos na época da infância. Então a rigidez acaba sendo, ele é mimado, né? Ele é mais mimado, esse menino. Os hiperfocos, tudo bem ele gostar muito de Sonic, tudo bem ele gostar muito de Mario, toda criança gosta, né? E vai ficando ali como uma muito limítrofe entre um desenvolvimento típico e um desenvolvimento atípico. Porque quando esses meninos chegam na adolescência, que a imaturidade continua, que a rigidez continua, que começa a vir as dificuldades de compreensão do linguajar, do time, o time dos adolescentes, Sim. né? É diferente. Sim. E aí esses meninos começam a receber o diagnóstico. Então, tenho muitos adolescentes que chegam ali de paraquedas no autismo. E a gente tem que estar preparado, né? Porque eu acho que o nível 1 de suporte, ele pode até realmente, né, passar despercebido aí na infância e pode até não ter o diagnóstico, até a vida adulta que seja, mas começa a complicar, conforme vai passando o tempo vai ficando mais difícil, as demandas são muito mais refinadas. Sim. Então, o tipo de habilidade social que uma criança precisa ter é completamente diferente do que um adolescente precisa ter. Totalmente. E depois um adulto, num ambiente de trabalho. Então, é muito difícil sem você trabalhar essas habilidades que, de fato, você consiga se contextualizar, sem sentir, assim, um alienígena ali, né? Sim, completamente. Tem um exemplo que eu gosto de dar
para os meus pais e alunos, que é assim, se você está numa igreja e uma criança do nada fala assim, ai, que demora essa missa ou esse culto, todo mundo vai cair na gargalhada. Sim. E vai dizer, ai meu Deus, criança. Que engraçadinho. Vira meme. Uhum. Vai um adolescente Sim. abrir a boca e falar, que saco esse culto, ou essa missa, ou esse encontro. Sim. Todo mundo vai dizer que absurdo, que menino mal educado. Então, os adolescentes, eles começam a ser muito reprimidos pela espontaneidade, pelo sincericídio, né? Pela falta do filtro social. E vai acumulando aí as comorbidades. Então, muitos chegam com diagnóstico de ansiedade, depressão, ansiedade social, com medo de se expor. Alguns até gostam de fazer amizades, mas temem falar bobeira, né? Temem sofrer bullying. Então, vem um sofrimento aí acoplado. Por isso, a gente precisa ter esse olhar, não só para o diagnóstico, mas também para a psicoeducação, para eles entenderem o que é o autismo na adolescência. Porque, às vezes, eles olham para as outras pessoas que têm autismo e falam assim, não, mas eu não me encaixo ali. Sim. Né? Mas eu não sou como aquele menino. E a gente precisa psicoeducar dos vários níveis. Um evento como esse aqui é magnífico, porque traz essa variedade, né, assim, de muitos tipos de informação, né? Uhum. Dos adolescentes, qual que você acha que é o maior desafio? São vários inúmeros, mas assim, os que você acredita que seja mais difícil para o autista adolescente? Eles se encaixarem num grupo. Hoje em dia, com a orientação, com as informações que nós temos professores capacitados para fazer a inclusão no ensino infantil, mas na adolescência não. Os professores não são capacitados para acolherem. Os adolescentes, às vezes, crescem com aquele menino, é amigo, mas quando chega na adolescência, sem maldade, às vezes sem nem aquela necessidade de exclusão, mas eles excluem. Porque os temas não batem, porque se juntam os grupinhos. Aí eu tenho um adolescente que ele não tem aquele manejo de chegar no grupo e ele vai ficando isolado. Então, o relato que eu escuto dos pais, ele nunca é chamado para os aniversários, ele nunca é chamado para o jogo de boliche, ele nunca é chamado para o cinema. Isso é muito triste, porque eles sofrem, eles têm o nível 1, eles não têm deficiência intelectual e eles absorvem tudo. Estão vendo e percebendo aquela exclusão. E o diagnóstico ele é importante nesse sentido, de dar um nome ao que ele tem. E alguns pais ficam, não vou falar que ele é autista, eu soube agora, não vou falar. E eu digo, mas ele já dá os adjetivos, e pior, ele dá adjetivos pejorativos, assim, né? Eu sou burro, eu sou bobo, eu sou estranho, eu sou esquisito. É melhor dizer, ele é autista, e é por isso que eu tenho algumas características, né? E eu só sou diferente. Eu não sou melhor e pior do que ninguém porque eu sou autista. Eu sou diferente. Né? E aí a gente vai tendo que trabalhar todos esses aspectos. Mas eu acho que é o mais delicado. É onde eles sofrem mais. É na adolescência, com essa falta de conexão. Porque, de novo, o que se exige do adolescente, né, é muito refinamento social. Você tem que ter descolado, você tem que estar na galera. Todo dia é uma gíria diferente. Isso. Então, são muitas demandas sociais de forma de se comportar. E é a fase que você fica de fora mesmo. Se você não entende piadas, né? Se estão rindo de você ou com você, né? Então, todos esses funcionamentos. E quando você vai intervenção, então tá em terapia, é aumentar essa percepção daquele adolescente para identificar esses pontos e dar ferramentas de como conduzir? Isso. As pontes de intervenção principais são... Primeiro, eu vou identificar o que é que ele tem de crenças. Então, como é que ele se percebe? Como é que ele vê a si mesmo? Como é que ele vê o outro? Como é que ele vê o mundo? Como é que ele vê o autismo? Vou fazer uma avaliação de habilidades sociais. O que ele tem de habilidade social? Ele já consegue cumprimentar pessoas, ele já consegue comprar coisas sozinho, mas ele consegue chegar num grupo e ter uma condução adequada? Porque, vê, se você vai chegar num grupo, é bem complexo. Você
imagina que eu quero dar uma notícia maravilhosa, eu quero dar uma notícia que eu consegui passar na fase de um jogo. Aí eu chego muito animada, mas no grupo tem alguém ali com o rosto triste. E as pessoas estão lá consolando. Eu não posso chegar no grupo do nada e dizer: ei, gente, você sabia que eu passei na fase do jogo e lá. Isso não é adequado. O adequado é você chegar, é você observar, é você olhar o clima do grupo e saber como se inserir. Talvez até nem seja o momento de você falar aquilo. Então, isso são nuances, sutilezas da interação social que nós vamos tentando treinar. Claro que respeitando o limite de cada um, né? Mas a gente vai tentando trabalhar esse olhar. Olha para a expressão facial do outro, olha para o grupo, não chega logo falando, se aproxima, tenta ver o que cada grupo gosta. Uma coisa que eu digo para os meus adolescentes nos grupos de WhatsApp. Às vezes eu tenho um adolescente que ama memes. Aí ele sai mandando os mesmos memes pro grupo da família, pro grupo da escola. E eu digo, tem coisas diferentes diante de cada grupo. Vamos olhar o que é que esse grupo fala. O que é que esse grupo fala. E a gente vai tentando adequar também. Que é o que a gente faz sempre, né? Sim, sempre. Nós sempre usamos máscaras. Sim, exato. O que você vai jogar no grupão da família não é o que você vai contar pro coleguinha, né? Então, a gente vai ter que fazer esses filtros. E é algo difícil de ensinar também, assim. Acaba que você vai dando vários modelos. Ai, gente, a meninada linda aqui com a É o nosso melhor... Quer cenário mais lindo que essa meninada? Você vai dando, assim, modelos de repertórios e ampliando isso? Eu vou tentando trabalhar com filmes, com séries, mostrando legal. cenas, dando pausas. Olha, o que você acha que ele sentiu, o que você acha que ele pensou, o que você poderia ter feito nessa hora. A gente vai trabalhando com roleplays, então eu trago uma cena, vamos fazer como se a gente estivesse ali numa cena de novela. Eu vou ser seu amigo, você vai ser... Nos mínimos detalhes, né? Se eu tenho um adolescente que vai conhecer uma menina, ele chega e ele dá aquele abraço apertado, de querer apertar todas as partes do corpo. Não é adequado. O abraço ele tem que ser mais curto, um abraço de uma amiga. Ela não é sua namorada, então vai ser um abraço assim, e solta. Então, treinar os mínimos detalhes e as mínimas nuances, que pra gente é tão natural, mas porque nós temos a imitação, a gente olha, copia. Para eles, não. Então, nós precisamos ir trabalhando todas essas nuances. Eu percebo... o meu marido é autista, né? Não sabia. O marido é autista, diagnosticado recentemente também. E por conta do diagnóstico do meu filho. Mas o meu marido, o repertório social dele é bem curto. Então, você deu um modelo... Aí ele tende a reproduzir aquele mesmo modelo em todos os contextos. E direto eu tenho que falar, não, vem cá. Vem que não foi legal isso aqui. Mas ali coube, aqui não cabe. Mas por quê? E uma dificuldade de entender do porquê não cabe, né? Então, hoje que a gente tem o diagnóstico dele, ainda facilita mais dele perceber, porque ele teve muita relutância de entender o porquê da inadequação social. E ele achava que era você quem pegava no pé dele. Chata. Tipo, para de pegar no meu pé, eu sou assim, é o que eu penso, tudo bem, mas nem sempre a sua opinião é solicitada. Vou guardar pra você, tipo, dá uma seguradinha, né? Vamos fechar a boquinha aqui, tipo, de entender isso. E pra eles não é instintivo. Eu vejo do meu filho também, então eu tenho aquela outra perspectiva. O meu filho, como a gente teve diagnóstico precoce, eu já fui ampliando muito o repertório dele, né? Então, ele tem bem mais repertório que o pai. Bem mais repertório que o pai. Pra vocês verem, gente, como tudo pode ser ensinado, né? Tudo. E, então, mas o Arthur, eu tenho que sempre dar um modelo primeiro. Ele tem facilidade de generalizar, mas precisa dar um modelinho também. Isso é muito comum no TEA. Muito comum. Nós ensinamos algo e eles generalizam exatamente como eles aprenderam. E aí tem essa história de não encaixar, né? Às vezes uma piada que você conta num canto não vai em outro. Então, se eu disser assim, eita, cara, que cara é essa? Você passou a noite como? Pode encaixar numa conversa de amigos. Mas se eu encontro alguém em outro ambiente, sei lá, no ambiente de trabalho, eu digo, ei, cara, que cara é essa? Passou a noite aonde?
já não vai pegar legal, né? Sim. Então, são comentários que a gente... E cada situação, é aí onde está o papel dos pais e dos terapeutas, dos familiares, para cada situação aproveitar como uma oportunidade de fazer um treinamento, de fazer uma orientação. E a gente precisa mostrar para eles que isso não é pegar no pé. Eu estou lhe ajudando. Pede ajuda ao psicólogo, né? Porque o psicólogo vai dizer, olha, ela vai ser minha coterapeuta. Ela vai me ajudar. Então, todas as vezes que você fizer algo que pode parecer não tão adequado àquela situação, àquela circunstância, ela vai te ajudar. E, claro, né? Lógico que a gente também precisa trabalhar com as pessoas. E aí vem o nosso processo de psicoeducação. Porque, senão... O excesso de mascaramento também é muito sofrido, sim, né? Sem então dúvida. Vai ter hora que a gente tem que deixar mesmo. Sim. E as outras pessoas que entendam. Exato, né, e respeitem, né? dele. Que entendam e respeitem. Deixa autistar um pouco também, é bem isso. Mas é da gente entender que é assim e que tudo bem. E não ficar... Se a gente não tem um nome, então se eu não sei que aquilo é autismo, pode parecer falta de educação, pode parecer teimosia, pode parecer N coisas. E não, é só uma rigidez ali da forma de pensar. Então, a nossa aceitação também, quanto espectador que está recebendo ali aquela mensagem, também aumenta a nossa tolerância e aceitação mesmo, né? Quando está em tratamento adolescente, você faz acompanhamento com os pais também? Então, olha, estamos trabalhando tais habilidades... E para que isso também seja reproduzido em casa, no contexto... Muito, muito, muito importante. Eu vejo muito que os pais dos adolescentes, eles já não são mais tão próximos, porque não tem mais aquela quantidade de terapia. Então, os pais não ficam lá na clínica, na recepção da clínica. Muitas vezes os meninos já vão de Uber, né? Já vão com outra pessoa. Mas hoje a gente tem várias ferramentas, né? Tem o WhatsApp... que manda uma mensagem, olha, trabalhei isso com ele hoje, dá uma forcinha nisso. E marcamos, né, frequentemente algumas sessões para fazer um retorno, para fazer uma devolutiva, para escutar também os pais um pouquinho. Então, isso é importante. A intensidade dessa intervenção na adolescência, como que funciona? Porque a gente fala muito de intervenção precoce intensiva, precoce, mas... Intensiva também, adolescência? É possível? Vai variar de cada caso. Da necessidade. Se eu tenho um adolescente, TEA de nível de suporte, sem deficiência intelectual, que generaliza muito bem, que sabe me trazer demanda e falar sobre o que aconteceu durante a semana, e de acordo com as nossas reflexões, ele consegue aplicar na vida, uma vez por semana a terapia ajuda bastante. Agora, se eu tenho um adolescente que, por mais que ele saiba, eu sei o que é flexibilidade, por exemplo, eu sei o que é rigidez, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu não preciso fazer, mas na hora da raiva eu não consigo, aí ele precisa talvez de um AT para ajudar nessa regulação, mesmo sendo adolescente de nível de suporte, né? Talvez ele precise de mais vezes, né? Uma terapia um pouco mais intensiva, 2, 3 vezes por semana. Talvez ele precise do ABA junto com a TCC. Então, é uma terapia muito individualizada, né? O protocolo. Não é uma receita de bolo como nada, né, gente? Como nada deve ser, né? Pensando nas necessidades e individualidades daquele serzinho que está, assim, em acompanhamento. Isso. Né? Mas a maioria eu vejo uma quantidade bem menor, né? De intervenção. Quando a gente tem esse perfil que eu falei. É, porque eu vejo pelo meu filho, então a gente saiu de muitos atrás, um repertório muito pobre. E então, lá com 2 aninhos, foi muito necessária essa intervenção muito intensiva. E ele foi aprendendo as habilidades sociais, então ele teve alta da fono, ele teve alta não do ABA, que eu vivo ABA, gente, que fique claro, alta da clínica, naqueles moldes de horas intensivas, né? E a gente agora está vivenciando uma fase... não houve piora, houve mudança de idade, as demandas vão mudando. Então, agora a gente precisa ajustar de novo vários comportamentos do Arthur. E só que nessa intensidade que era dele pequenininho, isso é que ele tem 6 anos e meio. Mas ele não aceita mais, ponto. Por quê? A gente brigou tanto para conseguir esse repertório social... Tanto para que ele tivesse intenção comunicativa, ele quer estar com os coleguinhas, ele quer estar com os amiguinhos, não quer estar com o adulto, ele não quer estar com a gente na sala. Verdade. Então, até assim, se para ser intensivo, só se aproveitar
o que ele já faz, as atividades extracurriculares dele, né? Então, ele faz Kung Fu, faz Judô, lá ou na escola. E um pouco estruturado, assim, em clínica, se for necessário, mas não, nem de perto dá para fazer algo intensivo. E aí, pensando, então, num adolescente, se for nível 1 de suporte. Então, ele tem ali um repertório, não dá para você amarrar e nem é necessário que seja feito dessa forma, na maioria das né? vezes, não. Na maioria das vezes, alguns precisam da fono, aí vão uma vez, 2 vezes para fono, 2 vezes para psicoterapia, ou às vezes tem alguma dificuldade na aprendizagem específica, vai para psicopedagoga, mas normalmente são bem mais pontuais, né? Até a conexão da equipe, ela continua, mas não é aquele molde de tô ali na mesma clínica, saio de uma porta, entro na outra, saio de uma porta a tarde inteira, né? É bem mais flexível do que a rotina das crianças. E a intervenção com o adolescente, ela também envolve grupos de habilidades sociais? Sim, inclusive eu tenho um grupo de habilidades, que é o TEATIM. Eu vou contar um pouquinho das minhas inquietações para trazer o TEATIM. Eu sempre trabalhei com TEA de nível 1, né? Então eu sou psicóloga há 16 anos, mas eu sempre sentia, por mais que eu fizesse roleplay, por mais que eu trabalhasse com os filmes, eu sentia necessidade do par. Porque eu posso até fingir ser um adolescente, mas eu não vou ser como adolescente. E eu comecei a dizer assim, mãe, deixa a gente fazer uma sessão em conjunto com outro adolescente que eu tenho. Ah, tranquilo. E aí esses meninos viraram melhores amigos. Olha que demais. Começaram a ir um pra casa do outro. Eu disse, meu Deus, a gente precisa disso. Eu comecei É o pertencimento. Mergulhar, né? Eu comecei a mergulhar e procurar coisas sobre grupos. E tem muitos programas interessantes nos Estados Unidos, né? O que eu me baseei, o que eu me inspirei muito foi o Peers, que é um programa da Califórnia. E fui montando na minha cabeça um grupo de intervenção. E acho que foi em 2022 ou foi 2021, não me lembro, que nós fizemos o nosso primeiro grupo e foi magnífico, assim. Quem é apaixonado por autismo se emociona, né? Sim. Eu tava ali no desfile, chorando, dizendo assim, não posso borrar minha maquiagem, que eu vou fazer o podcast. Mas assim, era de chorar. Você vê eles se juntarem. Então, o primeiro encontro a gente vai falar sobre autismo. Quais são as estereotipias, quais são os hiperfocos de cada um, o que é o autismo. E a gente receber áudios das mães dizendo assim, olha, ele chegou aqui, ele disse assim, mãe, olha, eu percebi que eu não tô sozinha no mundo. Que tem outros meninos assim como eu. Não tem aquele movimento de balançar, o coisinha que eu faço. Tem um menino que faz igualzinho, mãe. Então, os autistas de nível 2 ou os que estão em clínicas, eles se deparam muito com outras pessoas autistas. Sim. Mas esses autistas de nível 1 de suporte, que receberam diagnóstico tardio na adolescência, eles não veem outros autistas. Não. Estão numa escola, outro, e eles não conhecem. Então, é magnífico, assim, a conexão e essa sensação de pertencimento deles. Então, eu, assim, super aconselho os profissionais a fazerem grupinhos, né? Junta ali 2 ou 3, mesmo que não tenha aquele programa de intervenção, mas vai tentando fazer essa conexão, porque é muito importante para eles. Hoje em dia, a gente já está no 3º grupo, já tem TEATIM no Brasil inteiro, já tem profissionais certificados, e os meninos, eles têm um grupão, eles formaram um grupo do WhatsApp, com todos os 3 grupos que já foram feitos lá em João Pessoa. E eles saem, aí a gente recebe foto deles no cinema, eles vão pra casa do outro, eles são amigos. Pertencer é muito importante. Muito. A gente conviver com a diferença é muito importante, mas a gente achar os nossos iguais, vamos dizer assim, também é muito legal. Porque o podcast, ele nasceu da minha solidão materna. De quando eu fui me expor nas redes, isso que eu tenho uma família super enorme, todo mundo super unido, mas eu era a única mãe de autista até então. Eu queria outras mães para falar comigo. Exato. Eu queria outras famílias, eu não queria falar com um médico, com um terapeuta. Eu queria saber na casa de uma colega como que estava sendo, como que ela estava fazendo, né? Então, eu me senti muito sozinha, muito, muito. E a escola do meu filho é uma escola grande. Ele estava com 2 aninhos, né? Eu vi aquele mar de crianças lá, falava,
Não é só o meu, gente. Não é. E aí eu comecei, oi, tudo bem? Meu nome é Mirella, meu filho é autista, tudo bem? Comecei a me apresentar pra todo mundo, falar pra todo mundo. Até chegar um que diga o meu também. O meu também. Isso, tipo, sabe? Vai que se eu falar primeiro, alguém se encoraja e se abre comigo, né? Comecei a dar meu telefone na escola, depois pras terapeutas, telefone pra todo mundo. Meu telefone rodava pra todo mundo. Tipo, se tiver algum pai, mãe que chegar, que estiver pronto, que queira conversar, estiver nessa fase do diagnóstico, passa meu telefone. E aí foi isso, foi um grupinho. E aí esse grupo de mães foi expandindo, a gente trocando ideias de terapias, porque fazíamos muito sozinhas, né? A gente ali como AT dos filhos, né? Então, isso de, tipo, vou fazer atividade tal, eu também vou fazer. Então, isso mantinha a gente engajada. E mesmo eu tendo uma família maravilhosa e tendo muitos amigos que se mantiveram, eu só fui somando, eu não excluí. Tenho uma história feliz, no caso, nesse sentido. Mas não era o suficiente, porque não? Isso. Simplesmente porque não. E é o que os meninos passam. Exato. Né? Então, quando eles encontram os grupos de iguais, eles se fortalecem, inclusive, para se inserirem nos grupos dos neurotípicos. Então, eles começam a chamar o irmão de um, o primo do outro, e aí essas saídas elas vão se juntando ali e formam um grande grupo neurodiverso. Né? Que é muito legal. Autoestima, né? Então, a gente tá aqui no Terteiro e tem muitos autistas. Então, esse é um evento que contempla muito a meninada autista. E que, tentando ver, inclusive, um olhar de potencialidades daqueles indivíduos, né? Porque quando a gente fala qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, é muito fácil a gente cair naquela lamentação do que não faz isso, não faz aquilo. Tá. Mas e o que faz? Ou então o que pode fazer? O que ele pode gostar, né? E aí, a meninada se conectou aqui. Os adolescentes aqui também. É lindo de ver, né? E aí eles andam em grupinhos, em bando, assim, muito bonitinho. Tem o Gabriel Bertin, que é filho da Carla Bertin, do Autismo Legal. Ele falou da outra vez, quando teve o Terteiro, né? Ele falou que tinha sido melhor do que o aniversário dele. Porque eles andavam assim, de peito estufado, assim, no corredor em grupo. E eles estavam na maior ansiedade para vir e se encontrarem aqui de novo. Pois é, eu já disse, o pessoal, a galera lá do teatrinho lá em João Pessoa, próximo a gente vai fazer uma caravana. Porque o que tem de artistas não é? No TE é incrível. Assim, eu tenho crianças lá, adolescentes, que fazem bonecos de papel, tem outro que faz crochê, tem outro que faz desenho, então eles são muito artistas, né? Então a próxima vez eu venho com a galera toda lá de uma pessoa. Então, eu falo, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente precisa sair da caixinha. Então, aquelas ideias de sucesso, de o que você quer, todas as etapas, meu filho vai para a escola, ele vai para a faculdade, vai se formar, vai formar família. A gente precisa desconstruir. Não porque é pior ou sonhar menos. Eu falo, eu nunca sonhei menos pro meu filho. Eu sonho diferente. Eu acho que você reprograma Isso, a rota. é diferente, porque muita coisa não se encaixa. E se eu continuar tentando fazer encaixar naquele meu ideal, eu já entrei perdendo essa batalha. Não vai você tem acontecer. Que reprogramar. Então, achar... Assim, abrir, deixa eu olhar essa pessoa, quem é essa pessoa, o que ela gosta, quais as potencialidades, todo mundo tem, todo mundo tem, com certeza. E ninguém se encontra na primeira. Quantas coisas você que tá aí assistindo, tenta uma profissão, tenta outra, faz uma faculdade, larga, sai do emprego, gente, é isso, então a gente também precisa expor esses indivíduos, as crianças autistas, adolescentes, experimentar. E ver o que vai dar certo, o que não vai dar, né? Por que é exposto tão menos? Quando eu faço uma avaliação neuropsicológica numa criança ou num adolescente, eu sempre olho para as potencialidades. Nunca olho só para a dificuldade, eu nunca olho só para o que está abaixo da média. Eu olho assim, mas aqui, nesse ponto, está dentro da média, está acima da média. Então, esse menino aqui nessa profissão, esse menino aqui nesse lugar, ele vai ser o melhor. Por que a gente precisa forçar a barra ali? Exato. E aí, na escola, né, eu digo para os pais, na escola vai ser sofrido. Nossa, porque na escola você precisa saber de um monte de matérias que vamos combinar adolescentes
Não escutem, pais, tapa o ouvido deles só um minutinho, mas a gente Tira não da frente usa, da TV, do computador agora. a gente não usa, assim, um terço de tudo que a gente aprende, né? Eu já achava, né, o estudo em si defasado, né? Depois que eu tive meu filho, então, eu fico inconformada a cada dia, né? E hoje mudou muito o que eu busco nas escolas. Então, eu não quero escolarizar meu filho, eu não quero ele com 6 anos fazendo uma corrida pro Enem, porque tem escola que tá nessa, tipo... E nisso você perde tanta coisa aquelas pessoas que estão ali, é tanto potencial perdido, é tanto, que esse sistema não contempla. Isso. Não contempla. Esse sistema, ele... É feito meio que pra gente ali fracassar. São poucos que são contemplados, mesmo os típicos. Né? Então, a parte escolar é sofrida. Aí cabe a nós fazermos as adaptações. Cabe nós prepararmos os corações e as cabecinhas dos papais para entenderem isso. Tudo bem se ele fizer com adaptação, porque eu vejo muito pai resistente. Não, mas ele vai adaptar e aí na vida ele não vai precisar disso, e no Enem ele não vai ter essa adaptação desse tamanho. Que ele precisa fazer Enem, né? O que é que ele quer fazer? Qual a profissão que ele quer? Ele vai precisar fazer Enem mesmo? Ou a profissão que ele quer, talvez um outro curso profissionalizante, um estágio, já contemple o que ele precisa? Então, preparar todo mundo para... Vamos levando na escola, mas olha aqui para as potencialidades e busca, que é o que estão fazendo aqui, né? Busca potencializar o que já tem potencial. Tá ali, é só olhar. Isso. Né? Tá ali. Olha, vamos começar a enxergar para além dessas crianças, desses indivíduos, para além do autismo, né? E de subestimar o que pode ser desses indivíduos, né? Exatamente. E eu acho que um outro ponto bem, assim, importante na adolescência, no tratamento, é a sexualidade, né? Que aflora, né? E os pais se desesperam. Porque se é difícil para pais de neurotípicos chegar e conversar sobre sexo, imagine com pais de adolescentes atípicos, né? E aí, você faz essa ponte? Sim, eu faço essa ponte. Alguns se assustam, né? Lá no TEATI mesmo tem um encontro que é sobre sexualidade. E aí alguns pais já dizem assim, meu Deus, mas vão falar sobre isso, meu filho ainda é tão inocente. Mas ele tem 13 anos, ele vai escutar falar sobre isso e ele vai chegar e vai dar um Google e vai pegar as palavras que ele escuta na escola e ele vai aprender da pior forma possível. E tem um monte de pesquisas que mostram que os adolescentes que não recebem uma boa psicoeducação sexual, uma boa educação sexual, eles são mais vulneráveis para abusos, né? Eles acabam sendo presas fáceis para namorados que são abusadores, né? Para pessoas que se aproveitam deles. Então é muito importante eles saberem como o corpo deles funciona, qual é o limite do corpo deles, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que pode, o que não pode, o que é respeitoso e o que não é. Imagina, você tá ali, eu gosto daquela pessoa, ela me faz bem, mas ele vai forçar a barra para fazer uma coisa que eu não queria. E aí eu nem sei dizer não. Eu nem sei se eu posso dizer não. E será que se eu disser não, eu vou estar sendo chata? Né? Então, a gente precisa preparar as meninas sobre tudo isso, né? Essa parte é muito vulnerável. Com certeza, fica muito vulnerável. O índice que tem de meninas com hoje mulheres que relatam, né, abusos... E principalmente autistas, mulheres, assim, a gente tem muitas nas redes, inclusive, né? Que generosamente se abrem para partilhar e como um alerta. Porque, de novo, é educar, né? Não é, como que fala, assim, como se fosse para deixar precoce ou falar de sexo antes da hora. Não é isso. É a psicoeducação mesmo. Essa conscientização, né? Isso. Não falar é sempre o pior. Exatamente. Então, a gente sempre fala, eu sempre vou expondo. Quando traz alguma situaçãozinha que os pais vão dizendo, olha, masturbação, né? Já tá se masturbando, ou tá se tocando num lugar que não era para se tocar, né? Ou não tem mais pudor, as meninas já estão ali todas formadas e ainda andam nua dentro de casa. A gente tem a oportunidade agora de falar sobre corpo, sobre mudanças de corpo, sobre pudor, o que a gente faz no privado, o que a gente faz na frente das pessoas, quais os lugares que são respeitosos de serem tocados, quais os lugares que não.
Isso é parte também do nosso trabalho. Isso é fundamental, né? Na adolescência, principalmente. Quando o Arthur tinha atraso de fala, né? E eu tinha muito medo disso, porque ele não falava, né? E eu lembro que, assim, lá na minha família, tipo, a gente ficava tomar banho com pai, com mãe, sabe? E aí, com o Arthur, me veio essa dificuldade, tipo assim, gente, ele não consegue pôr filtro. Tem que ser muito estranho um adulto ficar sem roupa perto dele. Tem que ser algo tão fora do contexto que ele vai falar, peraí. Porque se a gente normalizar aqui, ele não vai conseguir saber como que pode, quem que pode, onde que dá, onde que não dá. Então, é não para todo mundo. É verdade. Né? É não para todo mundo. Então, eu lembro que, assim, a gente mudou bastante, assim, a forma de conduzir e sempre os limites. Ele muito pequenininho não falava, mas eu sempre pedia permissão, reforçava quem podia, quem não podia. Perfeito. Né? Depois ele foi adquirindo a fala, ele fala super bem, hoje se expressa, e eu ainda explico muito sobre, eu leio livrinhos de prevenção de abuso sexual, tem literatura muito bacana, e deve ter também para a parte de adolescente, né, em que aborde esses temas, às vezes até o pai fica um pouco assim, mas tem livros, às vezes séries ou filmes que podem ser ferramenta para trabalhar, né? Sim. E aí a gente vai ajudando eles nesse processo sem também ser explícito demais. Às vezes você nem precisa ser explícito demais. Né? Vai ali e começa só pelas beiradas, como a gente fala lá na Paraíba, né? Como é dar papa pelas beiradas. Mas você sinaliza, eu estou aqui e eu sou uma pessoa que você pode contar para falar sobre esse assunto. E quando você tiver dúvida, você pode vir falar comigo sobre isso. Os meus pacientes adolescentes têm total liberdade. Eles sabem que qualquer dúvida que eles tiverem, eles vão lá e... Ô, tia Wanda Sônia, o que é isso? Me diga que palavra é essa. Eu vou explicar de boa. Ah, não sabia. Né? Então, os pais também precisam ser esse lugar seguro de, olha, existe isso. Filho, se acontecer qualquer dúvida, uma palavra, um toque, pode falar comigo, que eu vou lhe explicar. E se a gente fizer, não, menina, não pode falar sobre isso. Meu Deus do céu. Eles vão perguntar a quem, né? Exato, eles vão buscar referência em lugares não seguros. Exato. Eles vão pegar modelos não adequados, né? E tomar aquilo como uma verdade. Então, os modelos, né, esses conceitos, a gente tem que trazer aqui em casa para trabalhar, né? É desconfortável, mas é necessário. Isso. Quer acrescentar mais alguma coisa que você acha desse tema da adolescência? Ai, meu Deus, é porque é tanta coisa. É muito. Que por último, a autonomia. Autonomia. Né? Ensinar coisas de autonomia. Perfeito, porque a gente vê adultos, inclusive, que, nossa, não faz nada, né? Não entendem até o seu papel naquele contexto social. De que também não se limita a arrumar só o seu. Não, o seu é o mínimo, porque você que bagunçou. Mas e o seu papel no coletivo? Né? E essa autonomia de fazer acontecer, da higiene pessoal também na adolescência, né? Autonomia inclui higiene pessoal, cuidado com si mesmo, cuidado com o outro, sair de casa sozinho, né? Então, tem vários pontos aí que os neurotípicos muitas vezes aprendem na marra, né? Então, por exemplo, eu casei aos 15 anos de idade, engravidei aos 15 anos, não tinha maturidade e aprendi na marra, né? Assim, tive que ser mãe, fui aprendendo a cuidar de uma outra vida. Mas uma pessoa autista aprender na marra, por exemplo, fez um intercâmbio, aí teve que se virar. Ou então a mãe adoeceu e ele teve que se virar. Isso é muito sofrido e pode causar, assim, sério risco de trazer uma grande desregulação ou um outro transtorno, até mesmo, às vezes, um surto, alguma crise muito grave, de tanta desregulação. É muito aprender na marra. Então, a gente precisa fazer o quê? Preparar. Pensem que a adolescência, papais, é o terreno onde você plantar para a vida adulta. Então, você pensa assim, o que ele vai precisar quando ele for adulto? Ele vai precisar sair, ele vai precisar comprar, ele vai precisar passar o cartão de crédito, ele vai precisar lavar a roupa dele, ele vai precisar lavar uma louça. Então, vai ensinando desde agora, porque senão ele vai estar com 22 anos e você dizendo assim, meu Deus, que esse menino não lava nem as próprias cuecas, esse menino não lava nem a louça de casa, e vai brigar com ele, mas você não ensinou ali na fase da adolescência.
desde a infância, acho que você já vai colocando seu filho para fazer algumas coisas, Sem né? dúvida, guardar muito. os brinquedos, arrumar a própria cama. Do Arthur já saiu disso do dele mesmo, que os brinquedos dele é o mínimo, porque é ele que colocou. Então, não, mas você vai ajudar a mamãe, porque eu tenho louça para lavar, tem que levar o cesto de roupa, o que você prefere fazer? Dou qualquer coisinha para ele fazer ali, mas do contexto da casa, Sim. que ele também precisa participar disso. Se eu vou descer do carro, me ajuda a descarregar o carro. Por quê? Ele não tem essas nuances de, se chegar alguém com uma sacola pesada, não é automático, deixa eu te ajudar. Então, eu preciso fazer isso acontecer várias vezes, até que em algum momento ele se depare com essa situação e entenda que ele precisa se posicionar para ajudar, né? Então, me ajude, você acha... Pensa comigo, um monte de coisa aqui no carro, você acha certo? Só a mamãe, se você me ajudar, é bem mais fácil. Então, o vovô e a vovó, pega aquilo lá pro vovô e pra vovó. Eles têm mais dificuldade de mobilidade. Então, você tem que fazer isso o tempo inteiro, para que isso em algum momento reproduza ali, né? Então, a gente, assim, fazer pelos nossos filhos o que eles têm condição de fazer é a pior coisa. Porque a gente não dá condição de desenvolvimento. E é o que você falou, depois você vai exigir. Falar, que folgado, não me ajuda em nada. Mas também você não pedia, você só ia fazendo. Você fazia por ele, não foi demandado, né? Então, isso é aprendizado também. Você conversa muito com eles disso de autocuidado também, né? Sim, autocuidado. Tem que ser abordado, né? O banho, ele não precisa ser feito somente se você vai sair. O banho é uma questão de autocuidado, escovar os dentes. Porque eles ficam nessa, mas eu não vou sair pra canto nenhum, por que eu vou tomar banho, né? Não precisa os seus pais mandarem. Então, fazer essa educação de por que a gente se cuida, por que é ideal e por que você precisa ter essa autonomia. Porque pra eles é muito cômodo, né? Super. Ter ali, eu não vou sair, não tem ninguém pra me cheirar, por que eu vou tomar banho? Eu não tô me incomodando. Mas a gente precisa dizer que é importante e tornar um hábito, né? Então, às vezes eu digo pros pais, olha, ao invés de ficar falando cada coisinha, monte uma listinha de coisas que ele precisa fazer e diga assim, você já fez as suas tarefas da noite, por exemplo? Eu vou olhar se você fez, porque você não precisa fazer. Escova os dentes, bota pijama. Pontuar uma por uma o tempo inteiro, né? Faz uma listinha ali, ele vai fazendo o tique num papelzinho que você apaga, né? Plastificado. E ele vai aprendendo a gerenciar, né? Essa organização. Esse gerenciamento mesmo. Ele ter esse controle, né? Do que está sendo realizado, do que precisa ser feito e já tomar a dianteira. E essa é a diferença da independência e da autonomia. Às vezes, uma pessoa faz de forma independente. Eu mando você tomar banho. Ele já toma banho sozinho, ele escova sozinho. Mas ele tem a real noção de que ele precisa, sem você mandar, né? Eita, eu acho que agora eu preciso tomar um banho. Eu acho que agora eu preciso escovar o dente. Ele precisa também desenvolver essa percepção. E isso é autonomia. É o que você faz com seu filho, né? Não só, mas desenvolver a percepção do outro. Isso é autonomia. Perfeito. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu sei que esse assunto renderia um monte, né? A gente poderia fazer várias séries sobre. Mas acho que é muito desafiador e até conteúdo para adolescente é difícil encontrar, né? Aliás, você aí, mãe, dá uma olhadinha na página dela. Tá o @ ali, certinho, que lá tem o TEATIM, que é esses grupos de habilidades sociais. E você dá consultoria à distância, atendimento à distância? Eu faço algumas vezes supervisões e mentorias para profissionais. Né? Infelizmente, eu não estou mais com tempo de atendimento. Eu entendo. Mas faz assim, essa supervisão. A gente faz o quê? Quando a gente não tem mais braços, a gente coloca pessoas. Então, o TEATIM. Nós estamos capacitando profissionais do Brasil inteiro para ter grupos do TEATIM em todas as cidades. Então, já tem Brasília, já tem Salvador, já tem Fortaleza, já tem um monte de canto, que eu não lembro assim de cabeça. Então, gente, mas pesquisem lá. Todas essas informações vocês vão achar no perfil da Wandersônia. Isso, foi um prazer. Muito obrigada, viu? E vocês fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Já se inscreve para não perder nada. Um beijo. Tchau, tchau.